próximos com os desenvolvedores. E quem sou eu, né? Eu sou o Alexandre Banos Meduri, né? Eu tenho 27 anos de vida, sou casado e eu moro aqui em São Paulo. E a agenda da apresentação é bem simples, é basicamente passar pela minha formação acadêmica e minha trajetória profissional. Aí eu vou dar um overview do que eu faço, né? Enfim, qual que é o meu cargo, qual que é a minha função. E eu vou dar um exemplo da vida real de como que eu consigo trabalhar com tecnologia sem estar, de fato, programando. E, enfim, e é isso, depois eu abro para perguntas. Então, a primeira coisa, minha formação acadêmica, eu tenho bastante relação com a academia, né? Eu sou formado em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, eu também sou engenheiro de produção pela Universidade Federal do ABC, eu tenho um MBA em Finanças pela IBMEC e uma especialização na Coursera, que é do curso da IBM de Ciência de Dados. Então, eu tenho bastante apreço pela academia, eu estudei bastante tempo em faculdade, mas a impressão que eu tive é que o pulo do gato da minha carreira foi quando eu comecei a trabalhar e, de fato, comecei a aprender de maneira descentralizada via YouTube, via cursos. Então, por mais que eu tenha toda essa formação acadêmica bem boa, assim, quando eu cheguei para trabalhar, que eu percebi que a parte mais importante também é a experiência e você está sempre estudando para, enfim, você sempre está próximo aí do que você consegue fazer no trabalho. E aí a minha trajetória profissional também, eu passei por 3 empresas. Então, quando eu era estagiário, eu trabalhei na Pearson Brasil, que é uma empresa de educação. Então, eu trabalhei na área de inteligência de vendas. Lá a gente fazia, basicamente uma área de dados, né? Então, foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato com tecnologia, trabalhar com dados. E aí de lá eu migrei para a KPMG, que é uma consultoria global. Então, a KPMG é uma consultoria que provê serviços de tecnologia para as empresas. E foi aqui que eu comecei a minha carreira de fato em tecnologia. Então, o caminho normal da carreira de tecnologia é que você começa como desenvolvedor e aí você migra, você pode virar um especialista técnico ou uma pessoa mais gerencial. Eu optei por ser uma pessoa mais gerencial muito por causa do meu perfil, eu sou uma pessoa bem comunicativa, comercial, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de ter uma análise mais estratégica da coisa e não operacional, eu não gosto de simplesmente ficar lá codando, né? Então, eu comecei a carreira como desenvolvedor e aí eu migrei para essa coisa mais gerencial e é onde eu estou trabalhando hoje na Loft, que é uma empresa de tecnologia que basicamente compra e vende apartamentos, e eu trabalho dentro da área de finanças do escritório de projetos. Então, eu basicamente gerencio projetos para a área de desenvolvimento fazer as entregas, né? Então, quem estava aqui na semana passada conheceu o Morgan, né? O Morgan é a pessoa que é meu pai e é com ele que eu trabalho. A gente trabalhou juntos na KPMG e agora a gente está trabalhando juntos na Loft. Então, basicamente, eu passo as demandas para o time dele e o time dele desenvolve. Mas, ainda assim, eu estou muito próximo dessa área, né? E aí vem a pergunta, né? Tudo bem, você trabalha e tal, parece muito bonito o que você fala, mas o que de fato você faz, né? E, enfim, a ideia é passar o que a minha função faz, né? Porque eu sou líder de projetos e a função que eu exerço é de Product Owner. Não tem uma tradução para o português para isso, seria, sei lá, dono do produto. Não tem exatamente como que eu posso traduzir isso para o português, ninguém usa, então a gente costuma chamar de PO, mas eu sou uma pessoa que, em tese, gerencia produtos que a gente pode entregar para os nossos clientes, né? Então, o que é um produto, né? Um produto é alguma coisa que gera valor. Então, que a gente tem um limite claro, partes interessadas conhecidas, usuários ou clientes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou algo mais abstrato. Então, no meu caso, eu tenho um histórico de trabalhar com automações e integrações. Então, os meus produtos tendem a ser automações. Então, o que eu faço? Eu costumo pegar processos de pessoas que trabalham dentro do financeiro, vejo potenciais automações e eu costumo jogar isso para a minha equipe de desenvolvimento. E aí vem a minha função, né? Então, produto é coisas que a gente consegue gerar valor dentro da empresa para basicamente aumentar a produtividade da empresa. E o que eu faço eu preciso saber bem claro o que a empresa quer, e aí eu preciso conversar com os meus clientes, então leia-se analistas de finanças, ou enfim, pessoas que trabalham dentro da empresa, e elas têm dores, eu preciso transmitir essas dores para o meu time de desenvolvimento. Então, eu faço esse meio de campo entre a área de negócio e a área técnica, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: a área de tecnologia, quando ela vai conversar com a área de negócio, as coisas não se conversam direito, porque o programador tem uma visão de mundo
e o analista de negócio tem outra visão de mundo. A minha função é entender as duas visões e tentar propor um produto em cima disso. Então, parece meio abstrato, mas eu preciso sempre olhar para a área de negócio e ver potenciais projetos que eu posso pegar, sempre olhando 3 pilares, né? Então, qual que é a demanda desse produto, ou seja, quem que está solicitando, qual que é a demanda potencial dele, se ele é um produto que a gente vai conseguir escalar ou não, se vai ser uma automação que vai substituir tanto trabalho e tal. Qual que é a lucratividade dessa iniciativa, porque empresas trabalham com foco em resultado, então a gente sempre tem que trabalhar pensando em como que a gente pode gerar valor para a empresa, e muitas vezes isso é valor monetário mesmo, como que a gente pode pegar, qual que é a lucratividade, de um determinado processo, de uma determinada automação, e qual que é a viabilidade dela, porque por mais que a gente tenha um processo que tenha uma demanda alta, tem uma lucratividade alta, mas a viabilidade dele é absurda, muitas vezes ele não se compensa. Então, a gente precisa ter alguma coisa que seja o meio de campo entre isso. Então, o meu dever é olhar para esses processos internos das empresas, no meu caso específico, ver o que a gente pode tirar daquilo ali, pegar, extrair o melhor que tem, jogar para o meu time de desenvolvimento apenas aquilo que vai fazer diferença para a empresa. Que a visão da empresa é sempre buscar por aumento de produtividade. Então, a gente sempre tem que fazer melhor com a mesma quantidade de tempo e recurso. Recurso, leia-se pessoas. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente gera riqueza. Então, o ponto é, como que eu faço para ter soluções que geram riqueza para a empresa e que sejam viáveis e lucrativas, né? Então, esse é o meu trabalho, e é por isso que, muitas vezes, eu preciso fazer uma filtragem boa do que vem da área de negócio com aquilo que eu consigo entregar. E aí vem o meu exemplo da vida real. Eu falei uma coisa meio abstrata, então... Alô? Eu falei uma coisa... Eu queria fazer uma pergunta. Oi, diga. Eu queria saber que em todas as empresas é necessário ter essa área? Sim, eu digo, as empresas normalmente têm essa área. Essa área ela é boa porque ela consegue filtrar o que o time de desenvolvimento vai fazer. Então, é normal você ter essa estrutura de um escritório de projetos que olha para os processos, projetos, etc., e passa para o time de desenvolvimento apenas aquilo que realmente gera valor. O que pode acontecer é o time de desenvolvimento não sabe ele não consegue, às vezes ele não consegue calcular o retorno daquele determinado projeto, e aí você acaba criando uma coisa monstruosa que não tem nenhum valor, e aí todo mundo fica puto, e enfim, é uma perda de dinheiro desgraçada. Então, é recomendável que as empresas tenham isso. As empresas que têm isso costumam dar certo, né? Então, não vou falar que é regra, mas, enfim, boas práticas dizem que é normal ter esse tipo de estrutura. Isso aqui veio muito importado dos Estados Unidos, tá? Então, as empresas lá do Vale do Silício, o Google, o Facebook, foram elas que criaram essa metodologia de trabalho e aí as empresas brasileiras estão tentando importar essa metodologia para cá, porque é o que funcionou, né? O que deu certo. São empresas que foram do zero a bilhões de dólares. Então, a gente está tentando trazer um pouquinho de coisa boa que vem de lá para cá e tentar implantar aqui no Brasil. E aí vem o meu exemplo da vida real, que é, bom, beleza, tudo bem, você me falou muita coisa subjetiva, que o seu objetivo é basicamente transitar por áreas, pegar potenciais processos e ver coisas que são boas e colocar para o time de desenvolvimento desenvolver. Ok, mas e daí? Isso parece meio subjetivo, né? Então, como você faria isso na vida real? Então, esse foi um caso que aconteceu comigo, há alguns meses atrás. Então, basicamente, eu fui conversar com a área de negócio, então eu tinha um analista de crédito, então pensa que a empresa que eu trabalho, ela precisa, por exemplo, fornecer crédito para uma pessoa. Crédito é você conseguir pegar um empréstimo, etc. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava ver, esse analista ficou o dia inteiro vendo a viabilidade de você emprestar dinheiro para uma determinada pessoa. E aí a gente percebeu que quando a gente foi ver a matriz dos processos que ele faz, então o cara acorda segunda-feira de manhã, ele gasta 30% do tempo dele fazendo algum relatório rotineiro diário. Ele gasta 20% do tempo dele ligando para clientes, para saber qual é o CPF da pessoa e tal, etc. Ele passa 10% do tempo dele fazendo reuniões e ele passa 40% do tempo dele fazendo análise de crédito. Então, quando eu conversei com o gestor dessa pessoa, ele falou assim, ó, esse é o raio-x do processo da minha área. Então, se eu fosse olhar assim de cara, eu ia falar, bom, eu vou atacar então o principal problema, que é esses 40%, que é o processo de análise de crédito. Aí eu fui fazer um mapeamento e falei, tá bom. Aí eu sentei com o analista e falei, cara, tudo bem, mas o que exatamente você faz para você dar crédito para uma pessoa?
Aí ele falou assim, eu recebo uma lista de CPF, aí eu abro o Google Chrome, aí eu acesso o site do Serasa, aí eu digito lá o CPF da pessoa, e aí ele gera um relatóriozinho, eu baixo esse relatório e salvo no meu computador. Esse é o processo. Eu olhei e falei, caramba, esse é um processo com regras bem definidas. Eu falei, poxa, ele é muito legal de ser automatizado. E aí, qual que é o meu trabalho? Eu falei, então, tudo bem, eu já entendi a dor, que é esse trabalho recorrente de 40% do tempo dele. Eu já percebi que é uma dor que a gente consegue resolver com uma automação. E agora o meu trabalho tudo bem, agora quanto que é a viabilidade financeira desse tipo de processo? Aí eu pensei, bom, tudo bem, o cara era um analista pleno, que seria analista 2, assim. Então, ele ganha 5 mil reais por mês, o custo dele para a empresa é de 10 mil reais, porque ele, enfim, encargos, todos os tipos de tributos que existem no Brasil, um analista no fim do dia ele custava 10 mil reais por mês para a empresa. Como eu vou ter um processo que vai economizar 40% do tempo dele, eu conseguiria ter uma economia mensal de 4 mil reais e um aumento da produtividade dele de 40%. Isso significa que ele vai ter 40% do tempo dele dedicado em fazer outras tarefas que gerem até mais valor para a empresa. E essa que é a sacada, né? Que a ideia é que a gente tenha que sempre gerar valor para a empresa poder crescer, e isso vem de aumento de produtividade. Então, esse é um case muito interessante de uma proposta que eu queria colocar para automação. E aí, como que eu justifico ela? Eu faço a transição de quanto que ela vai gerar de economia em um ano. E aí, o ganho anual desse produto seria de 48 mil reais, por exemplo, que são os 4 mil reais vezes 12 meses no ano. Então, resumo da ópera, eu tenho um produto, que é uma automação, que vai fazer esse processo de análise de crédito automatizado. Esse produto vai me trazer um benefício de 48 mil reais no ano. Ele é um produto que também vai me dar uma produtividade da minha equipe de crédito em 40%, então a pessoa vai ter mais tempo para fazer análises mais importantes, não apenas uma análise manual repetitiva. E a complexidade técnica dele é baixa. Então, eu consigo jogar para o meu time de engenharia para eles desenvolverem uma automação que vai fazer esse fluxograma. Então, o meu líder técnico ele vai pegar essa demanda e já vai alocar uma pessoa do time dele para fazer esse desenvolvimento e aí a gente volta com a área de negócio para entregar a solução. Quando a gente entregar esse projeto, a área de negócio precisa validar e falar, não, tudo bem, o que você me entregou está muito bacana e está funcionando. Então, a partir desse momento, a gente gerou uma riqueza dentro da empresa. E é aí que a gente gera valor e é isso que a gente gera o nosso produto. Então, o nosso produto foi uma automação para análise de crédito. E assim sucessivamente para todos os outros processos da empresa. Então, eu preciso conversar com outras áreas e entender como que eu consigo gerar valor em cima disso. Agora, eu faço programação? Não, eu não programo. Eu não fico abrindo o VS Code lá, que é a plataforma de desenvolvimento, e fico codando lá. Isso eu não faço mais. A única coisa que eu faço é entender a demanda da área de negócio, traduzo isso para uma coisa que é um produto, e desse produto, se ele tem viabilidade, eu passo para o meu time de desenvolvimento fazer. E, sinceramente, é muito difícil achar pessoas no mercado que têm essa sensibilidade de entender o que o negócio quer e transformar isso numa solução de tecnologia. Porque muitas vezes as pessoas não têm viabilidade, não sabem como fazer isso. Então, é uma área muito bacana que você acaba trabalhando com tecnologia sem ter que programar, você gera valor em tecnologia, é uma área muito bem vista no mercado, e, enfim, é muito bacana de trabalhar aqui, e, sei lá, eu gosto bastante, vai muito do perfil de cada um, né, então, eu não tinha o perfil de ficar o dia inteiro programando e tal, então vai muito de como que você trabalha, né, como que é o seu jeito, se você tem um perfil mais expansivo, mais comercial, a tendência é que você vá para essa carreira um pouco mais gerencial. Agora, se você gosta, assim, se é aquele cara viciadão, assim, que gosta de programar durante 15 horas, aí talvez uma carreira técnica seja uma opção. Mas a ideia aqui é passar que dá para trabalhar com tecnologia sem ficar apegado apenas à programação, né? E aí eu separei algumas dicas de como é que eu fiz para chegar nesse pedaço, né? Nessa minha carreira atualmente, né? Então, sem ter muito apego à universidade, né? O que importa na área de tecnologia é o conhecimento, né? Não necessariamente a formação. Então, eu listei aqui uma lista de cursos que eu fiz, que me ajudaram muito a me desenvolver, como primeiro numa carreira um pouco mais técnica, para depois eu migrar para uma carreira gerencial. Então, se vocês têm vontade de começar a carreira na área de tecnologia, a minha recomendação é comecem por cursos básicos para vocês terem noções de tecnologia, porque realmente, para você trabalhar onde eu trabalho, você não consegue
sem ter vivência em tecnologia. Você precisa saber minimamente quando o desenvolvedor está te enrolando ou não. Então, invariavelmente, você vai ter que trabalhar com tecnologia um pouco, né? Você não precisa ficar aquele cara super nerdão, então. Mas é interessante você fazer uma série de cursos e aprendizados. Então, o que eu fiz? Eu fiz esses cursos gratuitos da Data Science Academy. É um curso em português, gratuito, muito bacana, que ele coloca desde o beabá até o nível um pouco mais avançado, para você ter noções de programação. Depois eu fiz um curso de cientista de dados, que é um curso de análise de dados, que também é muito bacana de você se desenvolver. Ambos são de graça, o primeiro é na Coursera, o segundo é na Data Science Academy. E aí a recomendação que eu tenho para vocês que querem ingressar na área de tecnologia é criar um LinkedIn, uma conta no LinkedIn, que é a plataforma, é a rede social de emprego, basicamente, né? E adicione pessoas na área de tecnologia. Foi o que eu fiz também. Então, se vocês quiserem me adicionar, podem me adicionar, adicionem todas as minhas conexões, que são 3.000 e tal lá. E aí, vocês ficam, se vocês começarem a ter contato com pessoas de tecnologia, as vagas aparecem. A vantagem da área de tecnologia, mesmo que, enfim, não queira trabalhar a fundo com ela, é que você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, vocês podem pegar vagas que estão em São Paulo, que estão no Rio Grande do Sul, até indo fora do país, dependendo, né? E é muito mais fácil você conseguir um trabalho sem ter formação acadêmica. Então, o que vale para você conseguir um trabalho em tecnologia, muitas vezes, é o seu conhecimento e a sua experiência. E também a outra dica que eu dou é, mesmo que você ainda não tenha tanta experiência, se você, por um acaso, você criou um LinkedIn e surgiu uma oportunidade, você fez um curso, abrace e tente, porque a área de tecnologia também é muito bacana, porque o conhecimento é descentralizado. Então, em algum lugar do mundo, alguém já passou pelo problema que você está passando. Então, muitas vezes você consegue resolver seus problemas sozinho, né? Então, eu acho isso muito bacana. E aí, o ponto 5 seria, bom, tudo bem, se por um acaso eu fiz o curso, eu consegui um trabalho, e agora eu estou indo muito bem, e agora eu quero migrar para essa função de PO, que é o que o Alexandre falou, que parece que é legal, que tem esse perfil e tal, aí eu recomendo a especialização que eu fiz, que aí vai mais para gestão de projetos, que é a especialização em engenharia de software, que aí é muito bacana para quem já tem algum tipo de experiência. Então, você não começa numa área de projetos já como PO. A carreira normal é você começa na área de tecnologia e você migra dependendo do seu perfil. Mas depois eu vou disponibilizar o slide com vocês aqui com todos os links, mas aí, se vocês seguirem essas dicas assim, eu acho que ajuda bastante assim para quem quiser começar, para quem tiver interesse. E é isso, só queria passar para vocês mais ou menos como que funciona a minha vida, né, qual que é o meu dia a dia, e se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn aí, fiquem à vontade. Aí, se vocês quiserem perguntar também, fiquem à vontade também. Professor, posso fazer uma pergunta? Ao longo da sua carreira, ao longo da sua carreira, o que o senhor achou, tipo, mais difícil? Quase. Mas, sinceramente, no começo da minha carreira eu tinha muito problema de confiança, porque eu não achava que eu era capaz de fazer, de ser um programador, mesmo que básico. Então, foi muito difícil no começo para eu começar a ter vivência em programação. Então, eu comecei a fazendo curso e tal, eu tinha muita dificuldade no começo. Então, a minha principal dificuldade foi essa. Eu achava que eu não era capaz de fazer isso, mas, enfim, com os cursos que você tem aí à disposição na internet, eles te ajudam muito e você consegue aprender no fim do dia, sabe? É aquela coisa assim, você vai marretando, uma hora você aprende. Então, minha principal dificuldade foi no começo, que eu não me achava apto a ter uma carreira em tecnologia. Eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Mas no fim, deu. Então, acho que foi isso. Professor, posso fazer uma pergunta? Professor? Alô? Vou fazer a pergunta. Ao longo da sua carreira, quantos anos você tem que é profissional? Quanto tempo eu tenho de profissão? Sim. 5 anos. Professora, tem uma pergunta que uma pessoa fez, mas que é a mesma pergunta de duas, de Caroline e Gabriela. Ela pergunta se para ingressar nessa área de tecnologia é preciso necessariamente fazer faculdade. Bom, é uma opinião um pouco polêmica, tá? Normalmente não. Eu vou falar da minha equipe, tá? Eu tenho hoje na minha equipe 3 pessoas, contando comigo 4 pessoas, né? Então eu tenho 2 pessoas que têm ensino médio completo, mas não tem faculdade. Uma está começando a faculdade agora, a outra não vai fazer faculdade.
E a outra é engenheiro de produção, engenheiro de materiais, mas também não tem nada a ver com a área. Mas faculdade é uma porta de entrada, né? Então, muitas vezes as empresas elas buscam pessoas de faculdade para começar a trabalhar. Mas não é um bloqueio, assim. Você consegue ter trabalho sem ter a faculdade. O que pega mais em tecnologia é conhecimento. E a vantagem do nosso mundo digital de hoje em dia é que o conhecimento ele está disponível em muitas frentes. Então, o conhecimento ele não está preso na faculdade. Muitas vezes você consegue ter esse conhecimento buscando fontes alternativas, tipo YouTube, tipo esses cursos que eu passei aqui. Então, o mais importante é você ter o conhecimento e estudar, não necessariamente se apegar à faculdade. Mas a faculdade ajuda, sim, claro, se você tiver a oportunidade de fazer. Quantos anos mesmo são de faculdade? Olha, de faculdade, dependendo do curso, mas um curso de bacharelado de ciência da computação normalmente são 4 anos. E, enfim, você fica 4 anos na faculdade para poder sair e começar um estágio. Mas eu já vi muitas pessoas também que, enfim, não tinham faculdade e começaram a trabalhar antes disso, né? Então, depende muito, né? Mas o tempo básico de uma faculdade são 4 anos. Entendo. Karen no chat perguntou qual a idade mínima para exercer uma profissão assim como a do senhor de Pio. Idade não tem muito a ver com experiência e perfil. Então, eu já vi PO mais jovem que eu já vi PO mais velho que eu, né? Então, eu diria que pelo menos de experiência, pelo menos 3 anos de experiência. Assim, acho que é o mínimo para você conseguir alguém te dar a vaga, né? A questão não é nem que você não ter capacidade, mas outra pessoa te dá a oportunidade. Porque ele não vai dar oportunidade para uma pessoa sem experiência. Então, a ideia é que você comece a trabalhar logo, assim que possível, que aí você adquire experiência e aí você consegue migrar. Mas não tem muito essa coisa de idade, não. Tem muito mais a ver com experiência e conhecimento. Se eu quisesse me tornar um PO e começar a seguir essas dicas do senhor, de começar com os cursos básicos de tecnologia, quais os cursos que eu iria fazendo para migrar para o PO ao longo da minha carreira? Ótima pergunta. Eu começaria com cursos básicos de tecnologia, que são os itens 1 e 2. Então, são itens que vão te dar uma vivência em linguagem de programação, do tipo o que é banco de dados, o que é um Python, o que é um JavaScript, o que é, enfim, o que é cada uma dos módulos de tecnologia. E conforme você começa a trabalhar, você pode sempre puxar o seu estudo para essa área de engenharia de software. Que engenharia de software é o tal do trabalho do PO, né? Que é você fazer gerenciamento de projetos usando engenharia de software, desenvolvimento de projetos agile, né? Que eles chamam que é ágil. Que é esse desenvolvimento de projetos que é a metodologia usada pelas empresas do Vale do Silício. Então, se eu fosse te falar, eu começaria com o básico de tecnologia, começa a trabalhar, começa a ganhar experiência, e aí você já vai puxando coisas. Eu quero aprender sobre gestão de projetos ágeis, eu quero aprender sobre, enfim, coisas que são necessárias para ser um PO. Essa lista de cursos que eu coloquei aqui, esse último é mais para quando ele te dá ferramentas para você virar um PO, mas para isso você precisa ter experiência, porque muitas vezes se você fizer esse curso agora, você vai olhar para ele e falar, cara, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, porque você não teve as experiências que validem aquilo que ele está falando, né? Então, por isso que eu coloquei item 5, assim, é a última coisa. Quando você começar a ter vivência na área de tecnologia, você começa a pegar um pouquinho mais de curso de gestão de projetos, enfim, de software, e aí sim você consegue fazer migração para PO. Eu acho que não daria para você começar já como PO, mas sim, começa tecnologia, aí vai ganhando experiência, e aí você migra. Entendi, obrigada. Gabriele Santos perguntou em qual faculdade seria bom ingressar para começar a aprender sobre tecnologia e depois se tornar um PO. Olha, faculdade tanto faz, tá? Enfim, eu não sei avaliar qual a melhor faculdade, qual a pior faculdade. O que eu posso te dizer é pelo curso, né? Enfim, se você procurar um curso de ciência da computação, é uma boa. Ciência da computação, existem cursos já de ciência de dados, então seria mais essa pegada, assim, se você pegar um curso de ciência da computação, acho que é um bom começo, que ele vai te explicar desde o básico até o avançado, inclusive vai cair nessa parte de gestão de projetos. Ranaldi perguntou
como é a experiência de trabalhar nessa área? Como o senhor poderia dizer que é a sensação de trabalhar nessa área de PO? A sensação ela é interessante, porque, enfim, muitas vezes você é bombardeado de todos os lados, né? Porque a área de negócio não está satisfeita com o seu produto e a área de desenvolvimento não está satisfeita com o seu requisito que você passou para ele, né? Então, muitas vezes você toma uma pancada dos dois lados. Mas é interessante, assim, porque como você trafega num nível um pouco mais estratégico, você consegue ver muito valor, assim, sendo criado. Então, eu acho isso muito bacana, porque no fim do dia, o seu produto lá tem a sua marca, né? Nós desenvolvemos isso aqui como equipe. Então é muito legal, só que tem esses percalços de você tomar pancada de todo lado, né? Porque o cliente nunca está satisfeito e o meu desenvolvedor sempre reclama, né? Então é saber ponderar isso para sair do outro lado. Então tem alguma carga de estresse, mas acho que se acostuma, assim, sabe? Acho que estresse também faz bem pro coração, então... Karen perguntou, primeiramente, o que incentivou o senhor a trabalhar nessa área tão ampla? Boa pergunta. Bom, primeiro eu fui para desenvolvimento porque meu pai era desenvolvedor, então, enfim, foi o caminho natural, assim, puxei dele. E aí eu fui muito pelo meu perfil, né? Meu perfil, ele é um pouco mais... Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ter um pensamento mais gerencial, pensar mais no todo, então vai muito de característica de cada um. Então foi por isso que eu caí nessa carreira, né? Porque eu não tinha interesse em virar aquele especialista técnico, porque eu não seria tão bom nisso, né? Eu acho que aí vai muito do perfil de cada um, né? Meu perfil era mais que esse perfil mais gerencial, então eu resolvi migrar. E foi por isso que eu tô aqui hoje, né? É mais porque casa muito mais com a minha personalidade, meu perfil, então, mais nessa pegada, assim. Ok, a segunda parte da pergunta é como o senhor teve certeza de que era isso que o senhor queria? Não tem até hoje, né? É uma boa pergunta. Eu gosto de trabalhar assim, então, não sei. Pra falar a verdade, não planejei muito estar aqui onde eu estou hoje, né? Enfim, eu só queria crescer na carreira e essa foi a oportunidade que veio. Então, eu uni o que eu era bom, aquilo que eu gostaria de chegar, né? Que é, enfim, crescer e me desenvolver. Então, não foi um caminho muito escolhido, assim, não foi, sei lá, eu sei que eu gosto do que eu faço e isso é ótimo. Então, já que eu estou gostando, vou continuar, né? Mas nessa pegada, assim. Você consegue se achar, né, na tecnologia. Às vezes você gosta de uma área, às vezes você gosta de outra. A vantagem da área de tecnologia é que ela é bem ampla, assim, então tem para todos os gostos. Aí eu me achei numa área que eu gostava e fiquei, né? Então, mais nisso. Já que o senhor já falou sobre uma vantagem de trabalhar com tecnologia, Matheus perguntou quais são as desvantagens dessa área. A desvantagem é que a tecnologia é um negócio um pouco abstrato, vai. Então, muitas vezes, boa parte das pessoas não entende o que você fala. E quando as pessoas não entendem o que você fala, elas tendem a ter uma reação um pouco mais negativa em relação a você. Então, muitas vezes você é mal visto dentro da empresa, ou enfim, existem pessoas que não gostam muito do seu trabalho porque elas não entendem de fato o que você faz, né? Às vezes acham que você tem o nariz empinado e por aí vai. Então, a desvantagem seria essa, seria o desconhecimento das outras pessoas, que elas não entendem direito o que você faz, e aí acaba gerando um pouco de desconforto, assim, acho que seria mais isso. Fora o estresse, né? Porque em área de tecnologia é um estresse danado, porque as coisas têm que funcionar no prazo certo, elas não podem dar errado. Então, acho que seria a desvantagem isso que eu falei, né? Do desconforto de outras pessoas que não conhecem o que você faz direito e o estresse. Mas o estresse você acaba aprendendo a regular com o tempo. Nessas horas, apelar para uma xícara de café e um pouquinho de paciência ajuda, né? Então, é exato. Eu tenho uma frase lá que, enfim, eu sigo que é do tipo, se você está atravessando o inferno, não pare, sabe? Você vai indo assim, vai levando a vida, que uma hora passa o inferno, né? Então, cafezinho, eu gosto de chá, eu tomo um chazinho verde, que é uma delícia, me acalma. Quando eu tô puto, eu vou andar. Aí quando eu volto, tenho uma ideia melhor. Então, você vai aprendendo a controlar, sabe? Entendi, bem legal. E teria como... Deixa eu ver. Agora eu me esqueci a pergunta que eu ia fazer. Deixa eu tentar reformular de novo. Teria como a gente começar a trabalhar através do projeto do Jovem Aprendiz? Pô, é uma boa ideia.
Sim, teria. Sinceramente, eu não sei quais são as regras da CLT para isso, tá? Então, eu não sei até que ponto a gente pode contratar pessoas de determinadas idades, tá? Isso aí é uma ignorância minha. Mas sim, teria. A gente contratou, quando eu trabalhava na KPMG, a gente contratou um menino de 16 anos, que ele era jovem aprendiz, e ele era muito bom. Então, ele conseguiu trabalhar super cedo, e foi uma boa vivência para ele, né? Que ele já estava trabalhando perto de adultos, então foi bem bacana, assim. Então, é uma boa oportunidade, assim, de você começar como jovem aprendiz. Se você tiver a oportunidade de trabalhar na área de tecnologia como jovem aprendiz, é ótimo, porque você não vai ter cobrança, porque, enfim, você é jovem aprendiz, né? Você é uma criança ainda, e você tem muito a aprender, assim. Eu acho que seria uma boa ideia. Quem deu essa ideia aí, tá de parabéns. Ok, obrigada, professor. Agora a gente pode ir enrolando para um pouquinho sobre a convivência com a área, né? Vai dando uma enrolada até aparecer outra pergunta. Professor, uma pergunta. O seu maior objetivo antes de descobrir isso era qual? Antes de eu... Então, era meio vago, né? Eu tinha um objetivo assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, putz, eu quero ter carreira executiva, ou seja, eu quero ser o cara mais alto, né? E aí eu falei, bom, beleza, agora como é que eu chego lá? Aí eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de brigar com 90% das pessoas por uma vaga na área financeira, comercial, etc., que eu tava ferrado se eu fizesse isso. Ou eu podia ir para tecnologia, onde as pessoas não sabem como ela funciona direito, então tem muito espaço para crescer. Então eu usei como atalho. Então eu entrei na área de tecnologia e subi. Então é isso, sabe? Meu objetivo sempre foi e ainda é ter uma carreira executiva e tecnologia é o atalho, assim, digamos. Porque, enfim, tem menos concorrência. Menos concorrência no sentido de, normalmente as pessoas que trabalham com tecnologia, elas gostam de ser mais técnicas e ficar lá, desenvolvedor. Eu não, eu gosto de ter uma visão um pouco mais gerencial e tem menos concorrência para esse lado, assim, então foi por isso. Ô, professor, como o senhor disse sobre a questão do estresse, que com o tempo a gente se acostuma, quais seriam as dicas iniciais para aguentar a pressão do trabalho? Muita água, eu tomo bastante água. Não, mas sinceramente, você tem na sua cabeça que, especialmente quando você está começando, a culpa nunca é sua, né? A culpa é sempre do cara mais alto, né? Então, você não pode internalizar essa culpa e você tem que ter ciência que para todos os problemas do universo existe uma solução. A questão é tempo e dinheiro, né? Enfim, tem que saber se a pessoa vai ter paciência para te esperar para você ter essa solução. Mas é sempre saber qual vai ser onde você está, né? Se você é um cara que acabou de começar, as pessoas não podem te cobrar para você, enfim, resolver todos os problemas. Então, esse estresse é bem administrável se você tiver essa mentalidade, assim, sabe? Então, a dica seria essa. Saber, beleza, acabei de começar, então não podem me cobrar muito, né? E sempre lembrar que, meu, para todo problema tem solução, independente. Assim, pensar qualquer problema tem solução. É só querer e pesquisar. Ok. Mais uma pergunta de Karen. Ela perguntou se a ambição pelo conhecimento ajuda a se desenvolver na área de tecnologia. Acho que é tudo, né? Enfim, acho que é o mais importante, na verdade, porque quando você tem vontade de aprender, porque a questão é o seguinte, né? Você aprende aquilo que você gosta, normalmente, você tem afinidade. E comigo, né? Comigo sempre foi assim. Então, se você tem interesse, se tem afinidade, você sempre busca aprender, não tem erro. Você vai aprender, você vai começar a trabalhar, você vai começar a ganhar dinheiro em cima daquilo que você aprendeu, beleza. Então, sim, a ambição pelo conhecimento é um beabá, assim. Acho que é até mais importante que tudo. Ok. Só um aviso. Gente, quem quiser me interromper e calar minha boca, fique à vontade, porque se continuar assim, eu falando o tempo todo, a gente não termina nunca, tá? Fique à vontade para me interromper. Midori, eu queria fazer uma pergunta. Assim, qual foi o projeto que você fez mais desafiador? Como foi que você correspondeu, né, à sua liderança, às suas expectativas?
como foi esse projeto? Se foi na KPMG ou está sendo Foi, agora? não, uma boa pergunta. Eu tive um projeto uma vez, eu tinha acabado de começar, enfim, tinha menos de um ano de experiência. E, enfim, pediram para montar uma automação que eu não sabia como montar. E, enfim, eu montei aos trancos e barrancos. Então, sabe quando você junta todo mundo no trabalho e, enfim, apresenta e ele não para em pé? Foi tipo isso. E o processo ele tinha que rodar das 6 da manhã às 5 da tarde. E ele não rodava, ele dava problema. Aí eu tinha que acordar de madrugada para ver se ele começou a funcionar, a automação funcionava, ela não funcionava. Aí eu tive uma crise de estresse, aí era o cliente me ligando, me xingando, aí era o meu chefe me ligando, falando o que está acontecendo, aí eu não sabia. Puta, foi um Deus nos acuda. Aí até que, eventualmente, assim, depois do inferno da Terra tá acontecendo, chegou um cara um pouco mais sênior que me ajudou a melhorar o processo que eu tinha feito e remodelar, e aí a gente conseguiu entregar no fim do dia uma solução que resolveu o problema do pessoal lá. Mas entre a minha entrega e a entrega final, teve um período aí de experiência que foi bem puxado, bem estressante, mas que valeu a pena, assim, porque no fim do dia eu levo até hoje essa experiência e eu espero que o pessoal que trabalha comigo não passe por isso, que é ter que vir à noite trabalhando, ter crises, enfim. Mas aí, enfim, me ajudou muito, assim, porque eu aprendi o que não deve ser feito e o que deve ser feito. Então, foi muito bacana. Acho que seria esse projeto aí que deu tudo errado no começo e no final deu certo. Inclusive, era um processo da área de crédito, era um processo similar a esse aí que eu mostrei para vocês no exemplo. Ô, professor, na sua opinião, é mais difícil, assim, no cargo que o senhor trabalha, é mais complicada a relação com os clientes ou com os outros colegas de trabalho? Ótima pergunta. Não sei. Depende do seu time, eu diria, sabe? Então, hoje eu estou trabalhando com a equipe de engenharia de software que eu trabalho, ou seja, os desenvolvedores que eu trabalho são pessoas que eu confio e que eu já trabalhei antes. Então, a minha relação com eles é excelente. Então, hoje a minha maior dificuldade é lidar com os clientes, entender o que os caras estão precisando, como que eu encaixo e tal. Mas depende, se o seu time de desenvolvimento não é um time de confiança, ou enfim, tem alguns empecilhos a mais, aí pode ser o time de desenvolvimento. Mas hoje a minha principal dor são os clientes. São o pessoal da área de negócio, que às vezes eles pedem um negócio, eles pedem outro, aí eles mudam, aí eles esquecem. Puta, é duro. Entendi. Karen pergunta se a demanda desses projetos ajuda a adquirir experiência. Sim, opa, é aí que você aprende, né? Você não aprende em mar calmo, né? Não fala isso, mar calmo não faz marujo. É um negócio nessa pegada, assim. Então, essas coisas aí que te dão experiência para você passar qualquer coisa. Tanto que quando eu migrei, eu trabalhei em consultoria, eu tive boas experiências lá de dor de cabeça, né? Quando eu migrei para Loft, que é para isso que eu trabalho hoje, eu achei bem mais tranquilo, assim, abre muitas aspas, porque muitos dos problemas que eles estavam passando eu já tinha passado. Eu falei, moleza isso aqui. Aí é bom, cria casca, assim, sabe? Então é bom você ter uma. Não que é bom ter experiência ruim, mas experiência ruim te gera. Se você sai do outro lado, é melhor, sabe? Só não desistir. A questão é essa. Qual o seu objetivo? Assim, de carreira, sinceramente, é ter carreira executiva, né? Então, subir para um cargo de executivo. Não sei, provavelmente na área de tecnologia, não sei ainda se pode ser em outra área, mas seguir carreira executiva, que é ter um cargo bem alto, assim, uma empresa boa. Porque, enfim, e para cuidar da minha família mesmo, não é nada. Mas o objetivo seria esse. Das 3 empresas que o senhor trabalhou e trabalha, qual o senhor mais gostou? Boa pergunta. Olha, eu adorava consultoria, porque lá você aprende, né? Enfim, você aprende o que fazer e o que não fazer, e eles te colocam para aprender muita coisa. Então, eu diria que a KPMG foi uma ótima escola, e a Loft está sendo uma ótima empresa para eu aplicar aquilo que eu aprendi. Então, eu diria a Loft e KPMG, as duas eu adorei. KPMG porque foi a consultoria que me ensinou, é lógico que eu estou tendo a oportunidade de aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Então, são essas duas. A Pearson eu não gostei muito não, que foi a que eu fiz estágio atrás. Letícia perguntou como a pressão para entregar bons resultados e o estresse ajudam no quesito experiência. Boa pergunta. Olha, eu adorava consultoria, porque lá você aprende, né? Enfim, você aprende o que fazer e o que não fazer, e eles te colocam para aprender muita coisa. Então, eu
ajudar um senhor, no caso? Ajuda porque, enfim, se você se acostuma com o ambiente de pressão por resultado, etc., qualquer coisa fica moleza, assim, sabe? Porque você se acostuma com o pior, né? Então, eu tô acostumado a estar sempre na linha de tiro ali, tipo, dá resultado, dá resultado, dá resultado. Quando você aprende a como joga, porque o problema é o seguinte, no mercado corporativo ele é puxado, né? Ele trabalha com um nível de pressão alto, estresse, resultado, etc. É a vida, sabe? Tipo, não tem como fugir disso. Se você aprende a viver nisso, você consegue levar numa boa, assim, você consegue trabalhar e tal. E você nunca vai ter problema trabalhando. Acho que esse que é o ponto legal, assim, sabe? Não vou ligar para o meu pai chorando e falar, socorro, estou estressado, estou me cobrando. Não, isso aí você aprende a lidar e tá bom, toca a vida. Então, acho que seria isso. Karen perguntou se, quando o senhor diz que o seu sonho é ser um grande executivo em uma grande empresa, se o senhor tem o nome de algum em mente. Não, bom, vou falar hoje na Loft, né? Seria uma ótima. Se alguém que é meu chefe está me ouvindo, seria bom, né? Mas não tenho eu não especifico nenhuma empresa, tá? Eu acho que, enfim, não teria essa escolha, não, mas seria uma empresa. Eu nem precisaria ser uma empresa tão grande, assim, só de você ter o cargo mais alto, assim, de você poder tomar a decisão, acho que já ajuda. Acho que eu sigo mais a carreira, assim, eu não me apego muito à empresa, não. Só não pode ser uma empresa que eu não me identifico com os valores, né? Mas se for uma empresa bacana, não tem problema nenhum, não. Pode ser qualquer uma aí que tiver me oferecendo. Com respeito à engenharia de software, quais seriam as partes mais complicadas de se aprender? Eu acho que a parte de desenvolvimento, por incrível que pareça. Porque engenharia de software, ela é basicamente uma forma de você desenvolver em equipe corretamente, né? Então, seria a parte de desenvolvimento. Se você aprende um pouquinho de desenvolvimento e tal, tudo fica muito mais fácil de você aplicar gerenciamento de software. Então, acho que seria algo nessa pegada, assim. Seria a parte de desenvolvimento de tecnologia, porque é uma coisa meio abstrata, né? Às vezes, enfim, não é tão trivial, assim, mas é um pouco mais difícil de aprender um pouco de tecnologia, né? Tipo, aprender Python mesmo, um pouquinho mais complexo. Mas aprendendo, o resto fica muito mais fácil. Entendi. E esse me perguntou qual a maior dificuldade na área. Eu acho que é você transmitir o que o cliente quer para o pessoal de tecnologia, né? Porque é tipo, um fala inglês, outro fala em chinês. É basicamente isso, tem que fazer o intérprete aí. Eu acho que para mim, é o maior desafio. Você saber fazer essa transmissão, assim, do que o cara quer, qual que é a dor do cara, para uma solução viável de tecnologia. Eu acho muito difícil isso. Eu acho bem difícil. Gabriele elogiou a apresentação do senhor. Ela disse que achou bem legal. Legal. Eu fiz um tema de quadrinhos, por isso ficou bonitão, assim. E eu já estava curiosa um pouco para perguntar. O senhor viaja para qual montanha? Isso aqui é só o fundo, só é que eu sou uma pessoa que gosta de frio, então aí eu gosto de ter o fundo com uma montanha dos Árticos. Meus professores resolveram habitar a mesma coisa nas aulas também, para divertir a gente. Isso, eu queria saber qual era mesmo. A gente já foi para a praia, já viajamos para o Polo Sul, já vi até um urso polar de perto, rapaz. É isso aí, agora vocês estão no Alpes Suíços. É uma grande aventura. Agora, o que magoou o meu coraçãozinho foi quando a professora colocou tema de praia, que não podemos mais ir. Putz, aí é triste, né, gente? O mar estava tão bonito na tela verde, magoou bonito. Falando em não poder mais ir aos lugares, depois da pandemia, qual foi a maior dificuldade que a empresa que o senhor trabalha atualmente ou trabalhava enfrentou? E assim, no modo geral mesmo, as empresas da área que o senhor trabalha, qual é o maior desafio de vocês? Em relação à pandemia, por incrível que pareça, a empresa que eu trabalho, por ela ser uma empresa de tecnologia, ela cresceu na pandemia. Então, ela foi aquele tipo de empresa que
vai abrir muitas aspas, melhorou com a pandemia, porque muitas pessoas que antes gostavam de ter aquele tete-a-tete migraram para o digital e, enfim, se você tem uma empresa que trabalha só no mundo digital, você acaba ganhando um mercado novo, né? Então, especificamente para as empresas de tecnologia, a pandemia foi boa, porque ela obrigou muitas pessoas que ainda estavam analógicas a migrar para o digital. Então, do ponto de vista de pandemia, a pandemia acelerou esse processo de transformação digital das pessoas, enfim. Eu pego até, sei lá, minha mãe hoje em dia, ela compra coisa no Mercado Livre. No passado ela não comprava, né? Então, a pandemia obrigou ela a fazer esse tipo de coisa. E aí as empresas que oferecem esse tipo de serviço acabam se dando melhor, né? Então, no meu caso específico, foi bom, assim. Não vou falar que foi bom, né? Foi péssimo a pandemia, mas no sentido de a empresa cresceu porque acelerou o processo de digitalização da vida, né? Enfim, hoje em dia todo mundo é conectado, né? Entendi. E o senhor acha que depois da pandemia ainda vai permanecer desse jeito? Tipo, tudo. Acho que vai chegar no meio termo. Acho que não vai ser nem volta do jeito que era antes e nem hiper digital como é agora. Acho que vai ser o meio termo, assim. Não vai ser nem tentação, vai ficar no centro ali. Por exemplo, trabalho. Eu tô há 1 ano e meio trabalhando de casa. Para mim é bom, eu tenho escritório aqui e tal, mas tem a parte ruim, que eu não consigo conviver com as pessoas, né? E às vezes você não cria vínculo com o pessoal do seu trabalho, enfim. Então, a minha ideia é que eu ficasse metade, pelo menos, sei lá, 2 dias na semana, eu vá para o escritório para ver as pessoas, dar oi, almoçar junto, criar algum tipo de relação. Então, acho que vai ficar nesse meio de campo, assim, sabe? Não vai nem voltar todo mundo trabalhar fisicamente de segunda a sexta, mas também não vai ficar todo mundo trabalhando em casa para sempre. Acho que vai ficar no meio do caminho, assim. Isso é bom. Eu sabia mais ou menos que algumas empresas ajudou. Mas o que, na minha opinião, o que é ruim mesmo é que a falta de contato físico. Aí isso acaba afetando um pouco no psicológico. Teve muita gente que ficou meio ruim, assim, porque imagina, né? Você tá trabalhando em casa, sozinho, a pressão tá lá, o pessoal te cobrando para você ter as suas entregas para o seu chefe e tal. E se não tem ninguém para chorar as pitangas, para você tomar um cafezinho, é meio complicado, né? Tem gente que não se dá muito bem, não. Então, eu acho que Alexandre, Oi. Para mim é estranho falar Alexandre, porque eu conheço você como Vai Meduri, Meduri. e aí eu só falo Meduri. Pode falar um pouco mais em relação, assim, seu trabalho com Morgan, seu trabalho direto com Morgan, explicar um pouquinho para eles. Sim. Vocês conheceram o Morgan, né, gente? O Morgan é o... Ele tá na chamada, o Morgan, Ele da tá aí? palestra passada. Tá sim, se ele quiser aparecer. Aparece aí, Morgan, tô te vendo aqui. Ó quem tá aí. Tava escondido, gente. Então, pessoal, o Morgan, ele é o líder técnico lá, então eu passo as tretas para ele. Então é muito bom trabalhar com ele, porque basicamente é o seguinte, eu chego para ele e falo, Morgan, é o seguinte, eu tenho um problema aqui, vai resolver tal problema, tem um benefício do caramba, só que eu preciso montar. Aí ele chega para mim e fala assim, ô Meduri, mas tem certeza? Por que você não pensa em fazer assim, assim, assado? Aí a gente chega num consenso, eu falo, beleza. Aí ele vai lá, internaliza para o time dele, desenvolve e só alegria. Mas, enfim, então, tem sido muito bom, né? Sim, a gente sempre teve uma boa comunicação, né? Uma coisa que às vezes complica, né, nessa relação entre o PO e o time de desenvolvimento é a questão de falta de entendimento mesmo, né? Um tem uma linguagem mais de negócio, o outro tem uma linguagem mais voltada para a área técnica, mas a gente sempre teve uma boa relação de saber falar de igual para igual, né? Até porque o Meduri ele já foi um desenvolvedor, né? Então facilita bastante. Então acho que esse foi o ponto, né? Às vezes compensa você começar na carreira de desenvolvimento sem ser o super especialista para depois você migrar. Fica muito mais fácil de você fazer seu trabalho depois.
Mas é Isso, exatamente. E o bacana dessa profissão é que tem espaço para tipo, qualquer perfil, né, de pessoa. Você tem um perfil desenvolvedor, você tem um perfil mais analítico, a pessoa de negócio. Você tem até o perfil de pessoas que, por exemplo, você tem o PO, né, que faria a administração do projeto em si, mas a gente também tem o pessoal que faz o mapeamento de processos. Então ele chega lá, conversa com o cliente, ele pergunta como é que você faz, aí acompanha desde o início. Aí ele transforma isso numa visão mais estratégica para o PO analisar. É como se fosse um fluxograma mesmo, né? Começa aqui, vai para ali, e aí tem foto, tem vídeo. Então, quem tem até uma ideia assim mais, digamos, investigativa, né, de processos, gosta de entender como funcionam as coisas, seria uma área legal também, que seria analista de negócio, né, que a gente chama. É o pessoal que trabalha logo abaixo do Meduri, do Meduri, no caso, na parte de negócio do projeto. Sim. Então tem espaço para todos os perfis, né? Exatamente. E agora narra nossa situação. 1 minuto de silêncio para pensarmos em mais respostas. Mais perguntas para lançar? Exatamente. Ah, eu tenho uma outra pergunta. O professor, assim, é que eu acho que eu tô meio desligada, mas o desejo do senhor trabalhar nessa área vem desde, por exemplo, quando você estava na escola ou Não. mais tempo depois? Um pouquinho de influência do pai, foi. Na verdade, sinceramente, foi mais porque era o que tinha de emprego, sabe? Enfim, o Morgan acho que sofreu a mesma coisa que eu. Eu fui ser engenheiro no Brasil que não dava emprego para engenheiro. Então, enfim, onde tinha demanda, tecnologia, tá bom, vou aprender tecnologia. Então, foi muito mais a demanda do mercado que fez com que eu virasse uma pessoa de tecnologia do que o contrário. Tecnicamente, sou engenheiro, né? Mas, enfim, não uso para nada o meu diploma. Eu tenho autorização para levantar prédio de até 3 andares, mas não uso. Então, foi muito mais a demanda do mercado que fez com que eu fosse para tecnologia. Tamo junto nessa aí. Eu tenho autorização para poder assinar subestação daqui a pouco. Fazer, levantar poste, fazer tudo aí, mas a gente não usa. Mas é aquela questão, eu acredito que o profissional é muito bacana quando ele é adaptável, né? A gente ganhou algum conhecimento na engenharia, por mais que não seja focada nessa área, né? Então, por exemplo, a área de engenharia elétrica a gente aprende muito sobre processos lógicos e outras coisas que ajudam no dia a dia como programador. Da mesma forma, a engenharia ajuda muito na parte de gestão, né? Tem algumas matérias que a gente pega de gestão que ajudam o Meduri no caso do dia a dia. Engenharia de produção, por exemplo, eu tive muito de cálculo financeiro, viabilidade financeira, então esse cálculo que eu fiz lá, que eu mostrei para vocês, de quanto que traria de lucro aquela determinada automação, eu aprendi na engenharia, né? Não é de se jogar fora o diploma, né? Isso, exatamente. Aí é até aquela coisa, se até mesmo a pessoa começar e ela não quiser seguir com a área dela por algum motivo, nunca é tarde para começar na área de tecnologia, né? Eu sempre dou o exemplo de um rapaz que antes de eu trabalhar na Loft, a gente contratou ele e ele tinha 50 anos, ele era o nosso desenvolvedor júnior. Então não tem uma idade limite que depois disso você não pode mais trabalhar na área. Então é um setor assim que ele é bem diverso, né? Ele aceita, digamos assim, se você sabe fazer a tarefa, ele vai aceitar você da forma como você vier. Então não tem esse problema. Vamos esconder de novo aqui. Pra descontrair, como é que tá a temperatura na cidade de cada um? Melhor, na casa de cada um? Aqui tá 17 graus com chuva. Ave Maria, meu Deus. Pô, tá calor hoje. Legal. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Meduri? Rapaz, foi tanta pergunta que eu não tenho mais nenhuma, não. Foi tanta pergunta, Meduri. Então, a gente, se não tiver... Coitado dele.
Foi. Se não tiver nenhuma outra pergunta, a gente pode encerrar hoje mais cedo. E aí a gente volta. Hoje é segunda, mas tem Eu não encontro tenho mais na nenhuma quarta, pergunta, né? não. Oi? Não, eu acho que não tenho mais nenhuma pergunta por agora, não. Eu acho que aquela pergunta que eu fiz era a única que eu tive mesmo, que eu tava. As perguntas que eu tava tendo, o pessoal tava tendo também, e o professor já tava respondendo. Ah, ótimo. E a gente, Meduri, do projeto, gostaria muito de agradecer sua participação. Eu acho que foi uma palestra muito legal, né, gente? Que deu para juntar todo o conhecimento Sim. que vocês adquiriram na palestra de Morgan. E aí ela meio que completa a palestra, porque teve muitas dúvidas. Alguns estudantes comentaram que não tem muito perfil de programador. Então, você já tem outra opção, caso vocês queiram trabalhar na área de tecnologia. Viu? E a gente quer agradecer muito, Meduri, sua participação. E até a próxima, viu? Tomara que tenha mais aulas dessa. Tô torcendo para que tenha mais aulas dessa. Vamos trabalhar para isso. E a gente Pois é. encerra um pouquinho mais cedo, referente às outras palestras que a gente já teve, mas aí fica mais tranquilo para vocês em questão dos horários também, né? Que estava chocando. Ah, tranquilo então. Então, uma boa tarde aí. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigada pela aula. Parabéns aí. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau. Foi muito boa, obrigada. Tchau, gente. Até quarta. Um beijo a todos. Diabo. Muito obrigado pela palestra.